Uma breve apresentação, né? Quem melhor para falar sobre si do que si próprio, né? Mas uma breve apresentação do nosso palestrante da tarde, bem como da temática, né? Uma honra, é um prazer imensurável receber o professor Tiago, né? Ele que possui graduação em psicologia, mestrado e doutorado em neurociência cognitiva e comportamento, né? Pela Universidade Federal da Paraíba, e atualmente está vinculado ao laboratório de percepção em neurociência e comportamento, certo? Onde tem colaboração em laboratórios do Brasil e do exterior, tá bom? Então, vai ser um momento muito construtivo, né? De muita informação científica atualizada e de qualidade, né? E essa palestra ela vai ser intitulada como A Percepção Visual na Esquizofrenia. O que sabemos até agora? Então, eu gostaria, professor, de abrir nesse momento. Mais uma vez, agradeço a sua disponibilidade, né, e a sua participação. Gostaria de abrir para que o senhor possa se apresentar e logo em seguida estar iniciando a apresentação. Muito obrigado a todos, uma excelente apresentação. Boa tarde a todos, espero que esteja aparecendo direitinho, sem travar. Como foi dito, meu nome é Tiago Fernandes, sou daqui mesmo, da casa do PPGenec, do Laboratório de Percepção, Neurociência e Comportamento, e hoje vou estar trazendo a apresentação sobre percepção visual na esquizofrenia. E aí eu quis trazer uma apresentação bem mais palatável, uma apresentação mais sucinta, tentei simplificar o máximo que eu pude, para que não ficasse cheio de conceitos ou elementos teóricos demais. Mas basicamente eu dividi a apresentação em 4 partes, onde eu falo sobre a neurobiologia da esquizofrenia de forma simples, um pouco sobre a percepção visual da forma e da cor, e aí, então, a relação entre percepção visual e esquizofrenia, e o que é que a gente sabe, o que é que a gente tem de literatura até agora. Que os achados de 100, 150, 200 anos, os transtornos psicóticos e na esquizofrenia nos trouxe até agora em relação ao processamento visual. Então, a gente sabe que a esquizofrenia é um transtorno muito complexo, que tem uma etiopatogenia multifatorial, ou seja, ela, de forma simples, ela pode ter origem com aspectos genéticos, aspectos sociais, mas geralmente é esse contínuo de genética e ambiente, como a gente vê em diversos outros transtornos. Só que a esquizofrenia ela se torna mais complexa porque ela pode ser explicada por vários vieses. Ela pode ser explicada apenas pela genética, ela pode ser explicada por alterações anatômicas, e ela pode ser explicada por alterações nos neurotransmissores. E essa última, talvez, seja a forma mais comum e mais utilizada hoje em dia de se explicar o que ocorre na esquizofrenia. E quando se fala de percepção visual, de cognição, a gente pensa em áreas corticais, com certeza. Mas tem algo antes disso, né? A gente pensa, por exemplo, na alteração da percepção visual como sendo a ponta do iceberg e um caminho muito vasto, adjacente ou subjacente a isso. E é onde entra a participação dos neurotransmissores. Então, a esquizofrenia ela, afeta cerca de 1% da população mundial. É um problema de saúde pública. Pelo menos no Brasil, onde a gente tem um sistema público que investe, digamos assim, não tanto quanto outros países de outra localização, países de outro mundo, se a gente puder chamar assim de forma grosseira, o uso de medicação é um transtorno crônico, então ele precisa de medicação também prolongada. E o que a gente observou ao longo de vários anos de estudo no laboratório, vários anos de estudo com outras pessoas, é que, pelo menos em países desenvolvidos, eu vou citar aqui o Brasil como principal exemplo, uma classe de medicação é mais prescrita do que a outra. Nós temos duas classes principais, que são os antipsicóticos, e a gente tem um antipsicótico típico, de primeira geração, e o antipsicótico atípico, ou de segunda geração. De forma simples,
um desses antipsicóticos tem mais afinidade com um neurotransmissor do que o outro. Por exemplo, o antipsicótico típico, ele tem mais afinidade com receptores D2 dopaminérgicos. Ou seja, a ação dele é praticamente concentrada na dopamina e nos receptores D2. Já os atípicos, ou de segunda geração, eles têm uma relação muito mais forte com receptores serotoninérgicos, principalmente o 5-HT, 2A, por exemplo. Então, essa relação com a dopamina, ela não é tão forte quanto o típico. Isso vai ser importante para mostrar, quando estiver um pouco mais à frente na neurobiologia, porque é importante entender essa diferença entre os neurotransmissores e entre os antipsicóticos. Então, de forma geral, a esquizofrenia ela envolve sintomas positivos, que a gente teria, por exemplo, alucinações, sintomas negativos, que a gente teria o embotamento afetivo, aquela reclusão, aquele prejuízo social, e os sintomas cognitivos, que a gente teria problema na atenção, problema na memória. E essas são as 3 principais classes. Eu trouxe essa esquematização bastante interessante, apesar dela não estar 100% correta para os dias de hoje, mas ela mostra, por exemplo, como os neurotransmissores estão envolvidos com essas 3 classes de sintomatologia. Aqui vocês podem ver que para os sintomas positivos, a gente tem envolvimento da dopamina, da acetilcolina e dos aspectos inflamatórios. Porém, os aspectos inflamatórios, eles são uma parte da explicação da esquizofrenia. Então, ele poderia estar um pouco além desse aspecto do neurotransmissor, apesar da gente saber que a histamina está muito envolvida nisso. Em relação aos sintomas negativos, a gente tem a serotonina, a gente tem o glutamato, a gente tem o GABA. E em relação aos sintomas cognitivos, a gente tem, obviamente, serotonina, glutamato, GABA e acetilcolina envolvida nesse processamento. E aí eu trouxe uma analogia que é interessante, talvez, da gente compreender um pouco do que ocorre antes do processamento visual na esquizofrenia. E aí eu trouxe essa analogia da fofoca. Por que essa analogia da fofoca pode ser importante ou não? Porque para uma fofoca, a gente precisa da pessoa que vai contar a fofoca, do assunto e de quem vai receber ou repassar a fofoca, né? Os fofoqueiros. Então, a pessoa que tem a fofoca, que tem a informação, ela vai chegar em outra pessoa e vai repassar o que foi contado, por exemplo, para outra pessoa. Essa outra pessoa, por aí vai pegar essa informação, vai levar para outra pessoa. É basicamente como funciona a conexão dos neurônios. O neurônio ele vai pegar uma informação, nesse caso a informação química, neurotransmissores, e vai levar para outro neurônio. E isso vai ser passado por todo o córtex. Só que aí entra o problema. É muito interessante que muitas vezes as fofocas, elas são aumentadas ou elas são diminuídas. E às vezes ocorre o que a gente chama de telefone sem fio, que é quando uma pessoa começa uma fofoca e aí a segunda pessoa vai adicionando sua parte e depois outra pessoa vai adicionando outra parte, vai adicionando outra parte. Chega um momento que ninguém sabe qual era a mensagem inicial. Então, basicamente, isso ocorre na esquizofrenia. O processamento, ele começa em determinado canto, essa informação vai sendo passada, só que, a depender do locus, ocorre um aumento ou uma diminuição desse neurotransmissor, ou dessa informação. E é basicamente isso que ocorre quando a gente tenta explicar a neurobiologia da esquizofrenia. Existem várias formas de explicar, como eu falei, neurotransmissores. Existem as hipóteses em relação à serotonina, à histamina, ao glutamato, mas ao longo dos anos, as hipóteses envolvendo a dopamina são as que a hipótese envolvendo a dopamina é a que tem sido mais consolidada e mais utilizada, principalmente porque ela advém de estudos com pessoas que têm Parkinson. E mais para frente eu faço esse link novamente. Mas então, de forma geral, a gente tem a gênese, a origem da dopamina, na área tegmental ventral e na substância nigra. E essa dopamina, ela se projeta para 4 principais vias.
a tuberoinfundibular, que pode estar relacionada com processos inflamatórios, a mesocorticolímbica, que é a junção da mesocortical com a mesolímbica, que é principalmente onde a gente tem a relação de emoções, as relações de processamento de funções executivas, de atenção, de memória, de julgamento. E a gente tem outra via, que é chamada via nigrostriatal, que está relacionada com a parte de movimentos. Essa seria a principal base da explicação em relação à dopamina. Então, supondo que a gente tenha a origem lá na substância negra, na área tegmental ventral, o que é que basicamente ocorre? Na esquizofrenia, pensando na dopamina, existem áreas que a dopamina está em maior, está acentuada, existem áreas que a dopamina está reduzida. Se a gente pensar, por exemplo, na área mesocortical, a gente tem um aumento muito grande de dopamina. Isso é principalmente responsável por alucinações, por delírios, por transtornos do pensamento. Já na área mesolímbica, a gente tem uma diminuição muito, muito significante da dopamina. E como é que a gente trabalha com esse desequilíbrio de neurotransmissores? Aí a gente entra com o uso de fármacos, né, com os antipsicóticos típicos ou atípicos. Só que esse tratamento ele vem com um custo. E qual seria esse custo? Porque é o seguinte, quando eu utilizo a medicação puramente típica, o meu objetivo é que ela se ligue no receptor, como um esquema de chave fechadura. Então, a medicação ela vai agir diretamente para reduzir os níveis de dopamina. Só que tem uma área do nosso cérebro, que seria, por exemplo, a área mesolímbica, em que a dopamina já está baixa. E é por isso que as pessoas têm uma redução nas emoções, por exemplo. Então, se eu uso a medicação típica, eu estou diminuindo na mesocortical, eu estou melhorando, de certo modo, os pensamentos, as alucinações, mas eu também estou prejudicando, de certa forma, a partir dos sentimentos. E principalmente na relação da nigrostriatal. E aí é onde muitos pacientes eles relatam ter parkinsonismo, que são sintomas extrapiramidais, eles apresentam tremores, alterações na túbero infundibular também, boca seca, náusea, um sono. As medicações típicas elas têm uma sedação, um efeito sedativo muito grande. E esse talvez seja um dos principais ou o principal problemas, que a gente pode dizer assim, da medicação típica. E foi baseado nisso que, ao longo do tempo, outros pesquisadores fizeram derivações dessa medicação típica, que são as chamadas de segunda geração, a medicação atípica. Então, o propósito dessa medicação não é só reduzir esse custo, que eu vou diminuir a dopamina de um canto sem prejudicar o outro. Não, eu consigo agir diretamente nos receptores dopaminérgicos, claro, e aí eu diminuo a ação, eu diminuo essa ação da dopamina no meu córtex pré-frontal, mas essa medicação ela também tem ação nos receptores serotoninérgicos. Então, eu consigo, de certo modo, alcançar um equilíbrio entre a região que tem muita dopamina, eu diminuo a dopamina, e a região que tem baixa dopamina, eu utilizo a serotonina como uma forma de dar um booster na dopamina. Então, eu consigo diminuir um canto e, de certo modo, aumentar em outro. Isso é muito benéfico para os pacientes. Só que, como eu havia dito, na maioria dos serviços públicos de saúde daqui, do Brasil, se usa mais a medicação de primeira geração, porque elas são mais baratas, são de maior fácil acesso, então, e muitas vezes o padrão ouro da primeira consulta que se tem com o paciente é utilizar medicações típicas. Hoje em dia, esse pensamento, esses algoritmos médicos já estão sendo repensados, talvez, mas ainda existem pacientes que eles são
simplesmente refratário a outras medicações. E aí é importante utilizar a medicação típica nesse caso. Mas é algo que varia bastante. Pelo menos aqui no Brasil, a gente sabe que é mais comum medicações típicas, e eu vou mostrar um pouco mais à frente. Bom, então, tentando explicar de forma simples como é que funciona o sistema visual, igual os mamíferos, a gente utiliza o sistema visual para decompor e interpretar as cenas visuais. Por exemplo, vocês estão me vendo agora, mas todo o processamento visual está acontecendo de forma integrada, ou seja, primeiro eu quebro esse processamento para depois integrar no meu córtex. Então, como é que funciona? A luz, os fótons, eles incidem na retina, e aí lá na retina a gente tem várias camadas, né? A gente tem as camadas de células bipolares, ganglionares, células amácrinas. Essas células fazem sinapses, algumas delas com glutamato, outras com a dopamina, principalmente as células amácrinas. E a gente tem fotorreceptores, que são os cones, que eles respondem às opsinas e aos estímulos de cores. E nós temos os bastonetes, que respondem à luminância. Os dois fotorreceptores respondem à luminância, mas de forma mais simples, um responde à cor e outro pode responder a, por exemplo, objetos sem a presença de cor. Então, uma luz passando dessa camada e desses fotorreceptores, ela atinge o núcleo geniculado lateral, fica no tálamo. Ele é uma espécie de antena parabólica. E, em seguida, atinge o córtex visual, as áreas associativas, sejam primárias ou secundárias. Nós temos a área V1, que é a área do córtex visual primário, nossa principal área associativa. Depois temos a V2, a V3, a V4. Mas de forma simples é isso, a luz atinge a retina e vai perpassando o núcleo geniculado lateral e depois o córtex visual. Eu trouxe uma imagem interessante do Louis Wayne, que ao menos classicamente é um pintor britânico conhecido por desenhar gatos. Se vocês olharem bem nessa progressão de imagens, inicialmente ele desenhava gatos em formato realista e foi passando como se ele fosse passando do realismo para o surrealismo. E uma das explicações que se dão é que essa progressão do rompimento com a realidade aconteceu do gato sendo passado como figura real para algo surrealista, e aí mais foco nos olhos, e aí quebra esse rompimento com a imagem, o objeto do gato, aconteceu porque ele tinha esquizofrenia. Então, conforme a progressão da esquizofrenia foi ocorrendo, maior foi ocorrendo também essa ruptura entre a realidade. Então, essa é uma das formas de mostrar como o transtorno do espectro esquizofrênico, a esquizofrenia, ele é um transtorno debilitante também, tanto interno como externamente. Passando agora para a percepção visual de forma mais direta. A gente tem o contraste acromático, onde se a gente pegar um plano cartesiano XY e deitá-lo assim, a gente vai ver que, pelo menos tratando de ondas senoides, a gente tem várias ondas que têm picos e vales. E a relação entre esses picos e vales são chamadas de grades senoidais. Aqui embaixo, por exemplo, a gente tem o ΔS, que é a variação das frequências espaciais. Quando vocês estão vendo, quanto maior e mais espaçadas forem esses picos e vales, menor frequência espacial. Frequência espacial é a diferença entre um pico e um vale, essa relação. Geralmente são as diferenças entre picos e vales. Quanto mais apertadinhas, a gente tem as frequências médias, e quanto mais apertadas,
ou menor distância entre picos e vales, a gente tem as frequências altas. No eixo Y, a gente tem a variação do contraste. O contraste ele pode ser de alto valor, nesse caso vocês estão vendo mais escuro, mas o que muda, na verdade, é a presença, ou aumento ou diminuição do contraste. Então, um objeto, um estímulo, ele pode ser mais ou menos escuro e apresentar mais ou menos listas brancas e pretas. Basicamente, uma explicação bem simples do que seria uma grade senoidal vertical e uma variação dos contrastes. De forma geral, o nosso sistema visual funciona da seguinte maneira. Nós temos vários canais que decompõem uma imagem, ou seja, a gente recebe uma imagem e essa imagem ela é quebrada entre frequências baixas, médias e altas. Costumo brincar com meus colegas, quando discutimos sobre isso, que as frequências baixas, elas respondem ao borrão de uma imagem. Por exemplo, se você acorda à noite e tenta sair e não esbarra em algum objeto, a gente geralmente diz que as frequências baixas estão com toda. As frequências médias geralmente são a forma de uma imagem, quando a imagem começa a tomar forma, e as frequências altas a gente brinca que seria o nosso Full HD visual, onde a gente tem mais detalhes de uma determinada imagem e, consequentemente, da nossa cena visual. Em relação à visão de cores, a visão de cores ele é um substrato psicológico, psicofisiológico, mas, em suma, a cor ela varia em relação à sua pureza, ao nível de brilho, se a gente pode chamar de brilho, em relação à saturação. Então, ela varia em relação ao matiz, à saturação e ao brilho, podendo ir de um verde a um verde azulado, a um azul rocheado, e por aí vai. Agora a gente vai tentar traçar essa relação entre esquizofrenia e a percepção visual. Vou trazer para vocês 2 estudos que a gente realizou nos últimos anos. E os principais critérios gerais que a gente utilizou o primeiro foi a ausência de polifarmácia, ou seja, o participante não podia utilizar antipsicótico e, por exemplo, anticolinérgico, apesar de ser comum, mais comum. Ele não poderia ser menos comum, mas ele não poderia utilizar um antipsicótico e um antidepressivo, porque isso poderia servir como um viés no que a gente queria observar. O segundo critério geral seria a ausência de comorbidades. Por exemplo, ele não poderia ter a esquizofrenia e outro transtorno. No caso, seria apenas a esquizofrenia, utilizando o CID, por exemplo, F20 e os critérios do 20, mas ele não poderia ter outra relação com outro transtorno psicótico, por exemplo. A ausência de abuso de substâncias, que é muito comum em pacientes com esquizofrenia, fazer uso do cigarro no argumento de que ele diminui os sintomas. Então, a gente estudou isso há uns 3 anos e a gente observou que realmente o uso de cigarro ele diminui a percepção visual, a sensibilidade visual em pacientes com esquizofrenia. Então, para esses novos estudos, a gente não queria que a nossa amostra tivesse pacientes com transtorno por abuso de substâncias. A gente tentou eliminar a maioria possível de variáveis intervenientes. Como mencionado, ele só podia utilizar medicação típica ou atípica, não podia ter a combinação entre típica e atípica, e eles não podiam ter síndromes demenciais ou prejuízos cognitivos severos. Esse estudo de 2020, do grupo do Zemo, ele replicou o nosso estudo e realmente mostraram que a cognição ela tem um papel importante na mediação da cognição em pacientes com esquizofrenia.
Então, a gente não quis, a gente pensou um pouco antes, a gente não quis pacientes com prejuízos severos. E, por fim, a gente fez uso de medidas fidedignas, medidas com alto nível de confiabilidade, que a gente investigou com o teste reteste. Então, a gente utilizou o Metrópsis para avaliar a sensibilidade ao contraste para aquelas grades sinoidais, e a gente utilizou o Cambridge Color Test para avaliar a visão de cores. E as duas medidas foram comprovadas que não têm efeito de aprendizagem e elas alcançam, no mínimo, uma acurácia de 75%. E dentro da psicofísica, um valor extremamente alto. A maioria dos testes eles não chegam a 75%. Então, como é que ocorria isso? Primeiro, os participantes eles respondiam os questionários ou ficavam esperando na sala de espera. Depois eles seriam testados e passavam por tempo de adaptação. Adaptação ao claro, durante 5 minutos, e adaptação ao escuro, durando 10 minutos. Adaptação ao claro para realizar a função de sensibilidade, que seria a observação da percepção de objetos, e adaptação ao escuro para a realização do teste da visão de cores. Então, para as grades sinoidais, a gente utilizou uma distância média de 150 centímetros, 1,5 metro, e 3 metros para a visão de cores. E aí, em nossa pesquisa envolvendo a percepção visual e cognição em participantes com esquizofrenia, a gente observou que pacientes que faziam uso de medicação atípica tinham melhor desempenho nas tarefas visuais do que pacientes que usavam medicação típica. Mas isso não foi estendido para a cognição. Então, nesse estudo que a gente fez junto com a Alemanha e com a Geórgia, a gente dividiu em 2 partes. A primeira parte foi um estudo realizado aqui, em relação ao contraste e testes neurocognitivos. Participaram 50 controles, 25 pacientes com medicação atípica, 25 com medicação típica. A gente observou diferenças para a sensibilidade ao contraste, para a percepção da forma daqueles estímulos em grades sinoidais, mas a gente não observou diferenças significativas para os testes cognitivos. Então, o que acontecia basicamente? Primeiro era apresentado um fundo branco com um ponto de fixação, e o paciente ele tinha que responder se o estímulo ele era apresentado à direita, se essa grade era apresentada à direita, ou se ela era apresentada à esquerda. Ao fim disso, eram gerados limiares, e a gente comparou depois esses limiares. Então, ele tinha 2 alternativas, que a gente chama de método ou regra das 2 alternativas forçadas, que eles tinham que responder à direita ou à esquerda, mesmo se não enxergassem. Existe um mecanismo psicométrico muito interessante, muito forte, porque essas respostas que são omissas ou que não são respondidas, elas são depois, algumas são descartadas e outras são inseridas no modelo, num modelo matemático, para evitar que fadiga ou motivação ou então desatenção afetem esse processamento. Então, o que a gente observou foi a escadinha, que, por exemplo, aqui na curva de sensibilidade ao contraste, primeiro a gente tem no eixo X as frequências espaciais, das menores frequências baixas, até as frequências altas, e no eixo Y a gente tem os valores para sensibilidade ao contraste. Essa curva, ela representa a função de sensibilidade ao contraste, ou seja, quanto maior a curva, melhor o desempenho visual. Então, a gente observou essa escadinha. Os controles, eles tiveram melhor sensibilidade, eu vou trazer um termo mais grosseiro, melhor percepção para a forma. Os pacientes que faziam uso de medicação atípica tiveram uma performance reduzida, e os pacientes que faziam uso de típica tiveram uma percepção mais reduzida ainda do que os que faziam uso de atípico. No estudo 2, realizado na Geórgia e na Alemanha, com 158 controles, 48 pessoas fazendo uso de medicação atípica e 48 fazendo uso de medicação típica, eles utilizaram
o Vernier Direction, que seria, por exemplo, apresentar duas grades e demonstrar a menor diferença entre essas duas grades. E também utilizaram a sincronia do estímulo, que é um cálculo matemático deles. E foi observado que houve diferença. E para o teste neurocognitivo, eles utilizaram o teste de performance contínua, 240 dígitos, e o teste de cartas de Wisconsin. E não observaram diferenças também. Então, basicamente, o que é que eles apresentaram? A gente tem aqui o Vernier, em apresentação única, que seria na letra A. Na letra B, a gente teria um intervalo entre estímulos. E, no caso, a gente teria grades compostas por 25 ou 5 grades. Seriam esses Verniers alinhados. E aí ele teria que identificar a menor distância entre dois Verniers. E aí era calculado pela assincronia mais a duração do Vernier com o intervalo entre estímulos. E eles observaram a mesma escadinha. Controles apresentavam menor tempo para realização, tanto para o Vernier quanto para a sincronia para 5 e 25 grades. O típico apresentou pior performance e o atípico apresentou a melhor performance comparado com o típico e teve uma performance não parecida, mas uma performance um pouco parecida, pelo menos para Vernier, em relação ao grupo de controles. Em seguida, a gente fez esse estudo agora com a Hungria e com os Estados Unidos. Talvez esse é um dos estudos que eu mais gosto, porque eu costumo brincar com meus colegas dizendo que se você gosta de futebol e gosta do Neymar, talvez seu sonho seria jogar com o Neymar. Só trazendo um exemplo bem chulo mesmo. Se você gosta de basquete, talvez seu sonho seria jogar com o LeBron ou com o Jordan. Então, enquanto eu estudava a esquizofrenia, eu sempre via esses nomes do Steven Silverstein, da Butler e do Carey. E a gente sempre ficava pensando, poxa, caramba, como seria legal saber o que essas pessoas estão trabalhando, o que essas pessoas estão fazendo. E essas são as pessoas mais conhecidas que trabalham com a esquizofrenia. Eu acredito que essas 3 pessoas, elas têm para mais de 10 mil citações, para mais de 600 artigos. Então, quando a gente teve a oportunidade de trabalhar com eles, foi como se a gente estivesse em campo jogando com o Neymar, para quem gosta de Neymar, ou basquete, ou qualquer esporte que você gosta, ou música. Então, foi algo muito importante para a gente. E, na verdade, foi o primeiro estudo rigoroso em relação à visão de cores. Já tinha um estudo sobre a visão de cores, mas ele utilizava um teste que não tinha alta fidedignidade, ele era passível de erros. Então, nesse estudo, foi a primeira vez que a gente utilizou um teste que medisse, de certo modo, comprimentos de onda curto, médio e longo, ou seja, o vermelho, o verde e o azul, de forma geral. Então, foi muito importante para nós. Então, como é que funcionava? A gente apresentava o estímulo, que era esse C, e aí o paciente, os participantes, eles tinham que indicar a abertura do C, sabe, para a direita, para cima, para a esquerda ou para baixo. Ao longo das respostas, em relação aos vetores, vou tentar explicar de forma bem simples, mas esse Czinho, ele ia se tornando similar ao fundo. Elas são placas pseudo-isocromáticas, ou seja, essa cromaticidade dela, ela pode chegar a ser igual ao fundo, e a cor, ela ia mudando. Ao final do teste, são gerados 3 vetores, né? O protan, ou o vermelho, o deutan, ou o verde, e o tritan, ou o azul. Então, no estudo 1, considerando apenas a esquizofrenia, sem dividir por medicação, a gente utilizou o trivecto e utilizou a elipse. A elipse é praticamente a mesma coisa, só que ela forma elipses com vários vetores. Então, para o trivecto, a gente observou, por exemplo, na figura A, que nesse caso é o contrário. Então, maior
o limiar significa dizer pior discriminação ou pior percepção nesse caso. Então, a gente observou que pacientes com esquizofrenia tinham maiores limiares para o Protan, para o vermelho, para o Deltan, para o verde, e para o Tritan, para o azul. Em relação às áreas das elipses, a gente observou a mesma coisa. Além delas serem mais alongadas, elas praticamente, pelo menos nesse caso, elas formam uma elipse, mas a gente já observou elipses que elas praticamente pareciam círculos. E a gente avalia isso chamado de excentricidade. Então, quanto mais uma elipse ela está perto de formar um círculo, significa dizer que a discriminação ela está muito baixa. Mas aqui dá para ver de forma grosseira, dentro desse espaço de cores, os pacientes com esquizofrenia apresentaram maior elipse. No estudo 2, aí a gente dividia os participantes, 50 controles, 25 utilizando medicação atípica e 25 utilizando medicação típica. A gente observou a diferença novamente para a Trivector e a gente observou novamente diferença para a elipse, em relação ao comprimento do eixo maior, aos ângulos e às áreas das elipses. Aqui a gente tem o mesmo padrão da escadinha. Pacientes que faziam uso de medicação típica tiveram pior rendimento, se é que eu posso chamar de pior, mas eles tiveram redução nessa discriminação quando comparado a pacientes fazendo uso da medicação atípica. Esse mesmo padrão foi observado para o Protan e para o Tritan, mas não para o Deltan. Mas em relação ao controle, ambas as medicações, tanto a típica quanto a atípica, causaram redução na performance visual para as três fichas, Protan, Deltan e Tritan. Em relação ao ângulo, se vocês observarem o A, controle, B, atípica e C, típica, vocês vão notar que a variação dos ângulos é muito maior para uso de medicação típica, ou seja, os ângulos eles são muito maiores em relação ao grupo de pessoas que fazem uso de medicação atípica e o grupo de pessoas que fazem uso de controle. E o ângulo ele é um fator fundamental na relação entre o prejuízo visual. Porque se um ângulo ele não é correspondente, por exemplo, 0,45 ou 45,90, significa dizer que não há correlação entre as cores opostas, o verde e vermelho e o azul e o amarelo. Ou seja, ele não consegue discriminar nem o verde nem o vermelho, por exemplo. E aqui a gente tem as áreas das elipses no lado A, a gente tem os controles, no B os atípicos e nos C os típicos. A gente nota que, apesar da diferença ser bem pouquinha, ela foi estatisticamente significativa para atípico e atípico, e principalmente em relação ao grupo controle. Tá, e a gente debateu bastante sobre a dopamina, que a dopamina ela age na retina, ela age na medicação, mas eu também sei que o glutamato ele tem um papel importante. E cada glutamato sendo mencionado nesses estudos. Então, a gente se debruçou na literatura, diversos estudos que utilizaram Parkinson, onde há uma depressão dopaminérgica na substância negra, na área tegmental ventral. Então, há uma diminuição na dopamina em pacientes com Parkinson e há uma diminuição na sensibilidade ao contraste. Isso foi visto em pacientes em início de transtorno, né, do Parkinson, e em pacientes sem uso de medicação. E o que é interessante? Ao utilizar a levodopa, uma medicação que vai ajudar a aumentar a dopamina, foi observado que a sensibilidade ao contraste, ela melhorava foi observado que a levodopa, ela melhorava a percepção visual em pacientes com transtorno de Parkinson. E foi a partir daí que pesquisadores bem renomados, como o Boris Warner, o Ivan Boris Warner, entre outros, eles observaram que essa perda na percepção visual em pacientes com Parkinson estava totalmente relacionada à dopamina e às células amácrinas. E isso se estendeu para os pacientes com esquizofrenia. E aí uma grande pergunta que ficou ao final de tudo foi, mas aí vocês estão avaliando pacientes fazendo uso de medicação. Não tem como saber se de fato
esse aumento de dopamina pode causar também uma melhora na percepção visual. E então, recentemente, esse ano ainda, um grupo de pesquisadores da Rússia e da Austrália nos convidaram para fazer uma pesquisa onde eles investigaram pacientes com esquizofrenia que a first episode que não faziam uso de medicação. Eles eram drug naive, ou seja, pacientes que acabaram de ter sido diagnosticados e estavam sem medicação. E o que foi observado nesse estudo é que esses pacientes tiveram uma percepção visual, uma discriminação, sensibilidade de contraste melhor, uma performance melhor do que os participantes controles. Isso estava relacionado com as variáveis fisiológicas, como os marcadores como o BDNF, por exemplo. Então, juntando todos os achados que a gente teve ao longo desse tempo, o que ficou formado foi que a dopamina ela pode sim afetar a sensibilidade ao contraste, principalmente se a gente considerar os estudos de Parkinson, mas voltando para o estudo de esquizofrenia, existem estudos recentes com tomografia óptica que mostram que estruturas oculares sofrem ação da dopamina, além do glutamato, principalmente para processamento de estímulos acromáticos. Então, não é um campo que eu ouso debater em relação se a dopamina tem muito mais efeitos do que o glutamato ou não. Eu prefiro não adentrar nesse debate, mas pelo menos o que esses pesquisadores renomados e que vêm fazendo pesquisa há mais de 30 anos, eles têm observado que a dopamina tem um fator extremamente importante para estímulos simples, acromáticos, e para alguns estímulos relacionados à percepção ou ao processamento de cores. Então, acredito que é só. Agradeço a vocês e finalizo minha apresentação. Professor Tiago, mais uma vez, muito obrigado pela excelente participação, parabéns pelo conteúdo, pelo estudo que vem sendo desenvolvido, viu? Nós temos uma pergunta aqui, só que antes dessa pergunta, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, né? A todos que estão aqui presentes. Antes de mais nada, né? É uma honra, é um prazer imensurável ter todos vocês aqui conosco, né? Caso alguém não tenha conseguido enviar a sua pergunta a tempo, né? Ainda tem ali embaixo a opção ferramenta QIA, você pode estar colocando a sua pergunta, que eu vou estar passando para o professor Tiago, certo? E uma outra informação importante, pessoal, é que um dos contribuintes, né, um dos nossos patrocinadores oficiais para a realização desse evento é o Dr. Evaldo Onf, né, que trabalha com cirurgia maxilofacial e implantes dentários, né? Então, vamos dar continuidade agora, certo? As dúvidas que vocês têm, certo? Já tem uma pergunta, já chegou uma pergunta para mim, e eu vou fazer para o professor agora. Professor, aqui a Sena Xavier, ou Sena Xavier, não sei. Professor, a pergunta que o colega colocou aqui foi: o que vocês acharam sobre a relação do tabaco com a esquizofrenia? Elas realmente amenizam? De forma direta, sim. Os relatos dos pacientes é que o uso do cigarro ele ajuda a melhorar os sintomas. Dá para me ouvir, não dá? Sim, Acho que a conexão está um pouco... Tá. Que eles realmente amenizam. Talvez uma das explicações sejam porque, ao fumar, a gente tem essa relação da acetilcolina, né? A nicotina, ele se junta, a substância da nicotina se junta aos receptores, ela mimetiza a acetilcolina, e aí, de certo modo, a acetilcolina consegue interagir com outros neurotransmissores e dar uma melhorada, pelo menos nos sintomas adversos. Seria, por exemplo, a boca seca, O professor ficou um pouco baixo o seu microfone. Pensamentos intrusivos, dá para ouvir bem? Ótimo, agora sim. Pensamentos intrusivos, boca seca, e em algumas relações com o córtex pré-frontal.
a principal justificativa seria em relação à acetilcolina. Mas em relação ao processamento visual, o uso de qualquer substância, no caso o cigarro, quando exagerado, né, não é simplesmente 10 cigarros por dia, mas 1 ou 2 caixas, 40 cigarros por dia, sei lá, e ter os critérios para o transtorno por abuso de substância, eles prejudicam a visão. Mas, tal, chamar de fumo recreativo, né? Mas o fumo recreativo não prejudicaria, ele ajudaria a diminuir. Só que isso varia muito em relação o nível de severidade da esquizofrenia. Não é porque uma pessoa tem esquizofrenia que ela vai fumar para diminuir os sintomas. Não funciona bem assim, depende muito das pessoas. Mas tem pesquisas em relação a meta-análises, inclusive, sobre a relação entre cigarro e esquizofrenia. Qualquer coisa, vai dar um e-mail que eu posso estar mandando, sem problema. Ótimo, professor. Muito obrigado pela pergunta, pela resposta à pergunta do colega. Acredito que tenha ficado claro, tá? Mais uma vez, eu quero agradecer imensamente a sua participação, a sua contribuição, um conteúdo muito rico, muito organizado. Mais uma vez, parabéns.